Bem, no vídeo dessa semana eu gostaria de falar um pouco sobre taxa de câmbio, tá? Como ela é determinada, e queria contar uma curiosidade que ocorreu no passado, tá? Bem, no vídeo passado, quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui, eu falei um pouco de taxa de juros, como elas são calculadas, tá? A taxa de câmbio é parecida com isso, tá? Então, vai ter oferta e demanda aqui comandando. Então, se tiver muita gente, sei lá, querendo fazer turismo, por exemplo, eles estão entrando no Brasil, estão comprando reais e dando outras moedas em troca. Então, dólar, euro, sei lá, qualquer moeda que for. Então, conforme as pessoas vão chegando no Brasil, vai demandando reais, então o valor do real aumenta, então o valor das moedas dos pares, né, vai caindo em relação ao real, tá? Então normalmente a gente fala o contrário, né? Ah, o preço do dólar subiu, então quanto mais gente entrar no Brasil, o preço do real subiu. Então quer dizer que se você for lá ver a conversão real para dólar, a taxa do dólar vai estar caindo, tá? Porque o real está valendo mais que o dólar agora. E conforme as pessoas estão saindo do Brasil também para ir para outros países, acontece o inverso. Então, quanto mais gente está saindo do Brasil, a taxa do câmbio aqui vai caindo. Isso porque a gente mora num país com câmbio flutuante, tá? Primeiro. Isso não tem tanta influência aqui no Brasil, tá? A taxa de turismo, tanto que entra quanto que sai, é baixa, mas eu acho que é mais visível, então eu gostaria de começar com isso. Agora tem coisas que influenciam mais, como importações e exportações. Então a gente está comprando coisa de fora, a gente está trazendo para o Brasil e a gente está pegando os reais e trocando por dólares lá fora. Então o preço do real abaixa conforme vai entrando importações. Conforme a gente vai exportando coisas, o preço do dólar cai porque o real está valorizando, tá? A gente está vendendo coisas lá para fora, eles estão pagando em dólar e a gente, quando chega aqui, o produtor lá, normalmente no Brasil é agro, então o fazendeiro está trocando dólares por reais, então isso faz a taxa do dólar abaixar, tá? Então quanto mais coisa a gente está exportando, melhor para a taxa de câmbio. Não quer dizer que é melhor para a economia em geral, tá? Se a gente está importando máquinas, equipamentos, celulares, computadores de última geração, a gente tá meio que fudendo a taxa de câmbio, mas a gente vai conseguir ser mais produtivo e na teoria a gente conseguiria exportar mais coisas lá na frente, então não teria problema, isso se equilibraria em algum ponto, tá? Então importar também não é o grande vilão dessa história, eu só estou explicando a dinâmica aqui. Fora isso, tem a parte dos investidores. Então, quanto mais investidores vêm para o Brasil, quando falam assim, os gringos estão querendo tomar conta do Brasil, tá cheio de loja gringa aqui. Se abrir uma loja nova aqui, sei lá, do Walmart ou McDonald's ou qualquer coisa, é porque veio dinheiro de fora para aqui para dentro. Então, alguém pegou dólares e comprou reais para conseguir construir alguma coisa aqui dentro. Então, nesse momento o preço do dólar está caindo, tá? E o preço do real está subindo. Isso é bom. Tem investimento chegando para o Brasil. Mas eles só querem lucrar e tirar o dinheiro. Veja bem, vamos supor que você compra lá uma ação que, sei lá, por R$100 ela está pagando R$10 de dividendos por ano. Isso é bastante, tá? Um dividend yield alto, tá? Então, o que você faria? Você venderia as suas ações ou você pegaria esses R$10 e compraria ações de uma outra empresa que está pagando pouco? Não, provavelmente você vai investir nessa ação que está pagando bem. Então, se o investimento aqui está bom, provavelmente os investidores vão reinvestir e talvez tragam até mais dinheiro de fora. Então, a taxa do dólar tende a cair se o investimento estiver bom aqui no Brasil, tá? É muito difícil eles quererem tirar lá na frente. Agora o inverso também pode acontecer. Ele já tem investimentos aqui, só que está pagando pouco. Em outro país está pagando melhor. Ou lá no próprio país deles, sei lá, nos Estados Unidos, lá na Europa, está pagando uma taxa boa. Eles vão fechar as fábricas aqui, vão pegar reais pelas coisas que eles
venderam, né, porque a gente está aqui no Brasil, e vão trocar por dólar, vão trocar por euro. Isso vai fazer o preço do dólar disparar e o preço do real ir para o saco, tá? Então essa é a dinâmica que funciona a taxa de câmbio flutuante, tá? Tem outros países que eles adotam política de taxa de câmbio fixa. Como que funciona isso? O país ele tem as reservas deles, tá? O Brasil também tem, então às vezes o governo entra injetando dólar ou vendendo dólar para manter estável, às vezes para não disparar ou para não cair muito, o governo vai controlando essa reserva de dólares que ele tem, às vezes de ouro também, os países guardam, e vai equilibrando o dólar mais ou menos estável, para ele não subir muito rápido nem cair muito rápido. Ele vai subir e cair, porque o governo não vai ficar segurando tanto assim para manter fixo, mas ele vai deixar flutuar umas curvas mais suaves, vamos dizer assim. Agora no câmbio fixo não. No câmbio fixo, tem muito dólar entrando no país. O governo vai entrar comprando esses dólares e emitindo moeda nova para comprar esses dólares. E daí a taxa do câmbio não... E daí a moeda do país não valoriza e a taxa do dólar, no caso, não iria cair, tá? E o contrário também acontece. Tem muitos dólares saindo, então tem muita empresa vendendo as coisas, saindo fora, ou então muitas pessoas estão comprando coisa de fora. O governo vai vir com dólares que ele tem na reserva dele e vai comprar essas moedas do país, reais por exemplo, e vai comprar de volta essas moedas e daí vai guardar ou vai queimar essas moedas, e ele vai fazer de um jeito que força para ficar a taxa de câmbio que ele determinou lá atrás, tá? Isso tem um limite, óbvio. Quando está entrando é fácil, é só emitir moeda, e daí quanto mais entrar moeda, mais pode emitir, mais o governo pode gastar. Então faça essa parte. O difícil é atrair investimento, né? Agora, esse daí é um problema da Suíça, tá? A Suíça tenta manter mais ou menos a paridade de 1 para 1 com o dólar, e ela tem que emitir moeda normalmente, porque os Estados Unidos emitem moeda mais rápido que a Suíça, então ela é forçada a emitir moeda. Agora na maioria dos países não, normalmente está saindo dinheiro, tá investimento fugindo, as pessoas não têm fábricas que fazem coisas no próprio país, então elas têm que importar os equipamentos de fora, então acabam importando mais do que exportando, e daí a taxa do câmbio ela é pressionada para baixo. O país tem que ir lá e comprando a moeda dele e deixando dólares no mercado. Só que daí isso tem um limite, que é as reservas dele. Se as reservas acabarem, ele não vai conseguir mais defender a moeda, tá? Então ele tem que ter essa reserva aí para garantir o valor da moeda. Alguns países, por exemplo a Argentina, que tem o câmbio fixo, né, o oficial ao fixo. Então o que eles fazem? Eles limitam a compra de dólares. Então, você quer comprar alguma coisa lá de fora, você tem um limite lá por mês que você pode comprar de dólar. Você não pode comprar à vontade. Então, nessa taxa de câmbio fixa, né? Você quer importar equipamento que são caros, né? Você quer importar um carro, tem um limite, então não é fácil assim. Então, a economia fica meio travada, porque você quer fazer as coisas, às vezes é para melhorar o país, às vezes é besteira, sim, todo mundo pode comprar um iPhone, alguma coisa assim. Às vezes não, às vezes é uma coisa que é para sua fábrica, melhor, um equipamento melhor. Então, iria desenvolver aqui o país e aumentar a produtividade, ia ser bom para o país, né? Mas o governo coloca um limite lá para conseguir não acabar com as reservas de dólar e defender o câmbio fixo que eles determinaram. Nesses casos, a população acaba comprando no mercado negro, eles compram dólar por fora, e daí acaba que tem um câmbio paralelo que é o real mesmo, é o flutuante,
e ele acaba disparando esse câmbio paralelo bastante, conforme o país vai emitindo moeda, daí ele não tem a capacidade de defender com uma reserva de dólares, e daí ele fica fingindo que tem uma taxa de câmbio fixa lá, mas ela normalmente é irreal, porque daí a galera acaba encontrando outros modos de conseguir esse dinheiro, de forma clandestina, vamos dizer assim, né? Porque não é que a pessoa está ali querendo fazer alguma coisa errada, mas ela precisa de um equipamento novo, ela precisa comprar alguma coisa de fora que não tem no país dela, ela vai dar o dinheiro que pedirem lá e acaba que essa taxa vai sempre subindo porque a procura fica muito alta, porque no câmbio oficial você não consegue simplesmente. Se você pudesse ir no câmbio oficial, as pessoas iriam no câmbio oficial, só estou indo paralelo porque elas foram proibidas, tá? Bem, e a curiosidade que eu gostaria de falar é sobre o golpe que o George Soros deu contra o Banco da Inglaterra, tá? Quem é George Soros? Ele é um investidor, ele é de muito sucesso, tá? Ele conseguiu uma média de 30% ao ano durante décadas lá, desde os anos 70 até 2000, mais ou menos. É uma média de 30%, ele ficou muito famoso, as pessoas queriam investir no fundo dele, ele tinha um fundo de investimento, então você colocava o seu dinheiro lá, ele devolvia 30% por ano do seu investimento. Então, ele realmente conhecia o mercado, ele sabia a dinâmica ali. E lá no ano de 1992, a Europa estava se juntando. Naquela época ainda não existia o euro foi implantado mais ou menos nos anos 2000. Então, em 1992 ainda não tinha o euro, cada país tinha a sua moeda, né? E eles estavam tentando fazer, e eles já estavam planejando criar o euro, só que não dá para criar assim do nada. Primeiro eles colocaram lá que cada moeda ia ter que ter uma taxa de câmbio fixa em relação ao marco alemão e à lira italiana lá, que serviram de base aqui para eles, tá? Então, naquela época a Europa não estava voando assim, estava tendo dificuldades, taxa de desemprego, inflação alta em vários países, então eles tiveram que se adaptar. Um desses jeitos seria deixar a taxa de câmbio fixa. Como eles ancoraram o marco alemão, que era uma moeda com taxa de inflação baixa, que o objetivo de todos os países era conseguir uma economia melhor, então eles se espelharam na melhor que eles tinham ali, que era da Alemanha. Estava mais sólida, né? Mais rígida. Então eles tentaram seguir ali esse modelo, mas daí todo mundo tinha que ter essa taxa de câmbio fixa. Os países concordaram lá, vários países, só que a Inglaterra ficou fora disso no primeiro momento, e no começo dos anos 90 eles decidiram entrar para essa taxa de câmbio fixa, tá? No começo, beleza, estavam tentando reduzir os gastos do governo para não precisar emitir muita moeda, porque se eles emitissem muita moeda, a taxa do câmbio ia cair, tá? Então eles tinham que controlar ali na taxa de juros. Então, se o governo acabasse gastando mais, eles iam ter que aumentar a taxa de juros. O problema é que, como o desemprego estava alto, se eles aumentassem a taxa de juros, ia aumentar o desemprego mais ainda, porque daí as empresas iam perder capacidade de investir e contratar, né? Então, eles não podiam deixar também a taxa de câmbio, a taxa de juros subir muito. Então eles tinham que reduzir os gastos, só que daí eles precisavam pagar auxílios e estava bem difícil a situação na época. Daí teve um momento lá que lá na Itália começou a dar problema, eles acabaram precisando subir a taxa de juros. Na Inglaterra eles não queriam subir a taxa de juros de jeito nenhum, ficaram segurando a taxa de juros, só que o gasto do governo continuava alto, tá? Eles acabaram não cortando muitos gastos, então estava pressionando para libra esterlina desvalorizar, tá? E daí estava uma discussão muito forte lá que para manter a taxa de juros fixa, né, que eles
concordaram lá nesse acordo, ia precisar aumentar a taxa de juros, mas o governo insistia que não ia precisar e não sei o que, né? Apesar de outros países, inclusive a Alemanha, que estava meio que voando na época, ela acabou aumentando a taxa de juros para poder reconstruir o lado oriental, que foi logo depois da queda do Muro de Berlim, né? Então a Alemanha também aumentou um pouco a taxa de juros para conseguir melhorar isso. No final a Alemanha até reduziu um pouco ali a taxa de juros depois, mas foi pouca coisa, foi meio ponto percentual, e continuava pressionando a libra esterlina lá da Inglaterra, né? E com essa pressão, todo mundo ali prestando atenção, o que ia acontecer, o que não ia, apareceu esse cara, o George Soros. Eu vou colocar uma foto deles aqui, caso alguém queira conhecer. Ele, hoje em dia, ele é fundador de uma empresa de filantropia, ele ajuda vários projetos na África e tal, chama Open Society, tá? Mas na época ele estava ali trabalhando para os investidores do fundo dele. Então o que ele percebeu? Ele falou: se entrarem vendendo muita libra esterlina, a taxa do câmbio vai ser pressionada para baixo da libra, o valor da libra vai cair e o valor de outras moedas, como o marco alemão, vai subir muito. Então ia sair do equilíbrio lá que eles prometeram. O governo vai ter que comprar as libras esterlinas de volta, emitir dólar, emitir marco alemão no mercado, então ouro até, né, para conseguir equilibrar isso aí. Então ele foi lá, pegou 10 bilhões de libras emprestadas e começou a vender tudo no mesmo dia. No começo, a ordem era manter a taxa de câmbio fixa, não mexer na taxa de juros e comprar tudo que tiverem tentando vender para manter a paridade ali forçada, tá? Então ele começou a vender. O Banco Central da Inglaterra, ele foi comprando, até que em determinado horário ali daquele dia ele desistiu e falou: não vamos mais comprar na libra esterlina, vamos deixar o câmbio desvalorizar e vamos ver o que dá. O valor da libra caiu e fechou o dia. No dia seguinte, George Soros foi lá, comprou todas as libras de volta por um preço mais baixo. Tá? Ele conseguiu vender no preço mais alto durante um bom tempo, porque o governo estava comprando. Depois ele comprou pelo valor mais baixo. Ele acabou subindo durante o dia, conforme ele ia comprando, porque ele entrou com uma ordem de 10 bilhões de libras, né? Mas acabou subindo, mas não subiu até o patamar anterior, tá? Então ele conseguiu um desconto aí, e nessa operação ele ganhou 1 bilhão de libras em apenas um dia. Então é considerado uma das maiores jogadas aí que teve, né, na história. E a partir desse momento a Inglaterra decidiu sair do acordo lá de câmbio fixo, e é por isso que nunca a Inglaterra adotou o euro. Esse é um dos motivos. Eles não estavam lá com câmbio fixo, então acabou que eles não conseguiam trocar as libras por euro lá na época que acabou trocando. Eles acabaram ficando com a moeda deles até hoje, mesmo saindo e tal, mas mesmo na época que a Inglaterra estava dentro da zona do euro, ela não utilizava o euro, tá? Então é isso. Esse eu acho que é o melhor exemplo que tem de como manter a taxa de câmbio fixa. É uma besteira, principalmente se seu país é irresponsável, se seu governo está fazendo gastos excessivos, tá? Então, se o país ainda é mais controlado, tipo a Suíça, você consegue controlar de um jeito fácil, porque a única coisa que você tem que fazer é emitir moeda. Agora, se você é um país descontrolado,
você tem que emitir moeda, não vai ser fácil você defender, então você pode acabar sofrendo ataques aí a qualquer momento, e as reservas também no longo prazo elas sempre vão tender a acabar, como aconteceu lá na Argentina, que acabou as reservas de dólar. Então, mesmo que não aconteça um ataque especulativo no curto prazo igual o George Soros, as reservas tendem a acabar algum dia, tá? Mesmo que isso demore algum tempo, aí 10, 20 anos. Então é isso, a maior parte dos países adota taxa de câmbio flutuante, que é a mais segura, é a mais real. Até mesmo aqui no Brasil, lá no início do Plano Real, tentaram manter a paridade de 1 para 1 com o dólar. Também aconteceram alguns ataques na época, e por isso que liberaram para o câmbio flutuante. Então, normalmente os países deixam o câmbio flutuante, que é a mais segura que tem, tá? Então é isso, se vocês curtiram mais essa dica, não esquece de deixar aquele like aqui nesse vídeo para mais pessoas poderem ter acesso, o canal ficar mais conhecido. E se você quiser aprender mais sobre economia, Bitcoin, investimentos, não esquece de seguir, ativar o sininho, e até a próxima. Valeu!